Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro. Meu Deus, o tempo está acabando. Vamos entrar em um novo ciclo de vitória. Hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia de você se conectar com o poder maior, de você se conectar com aquele que pode fazer o que você precisa. Amém? Amém. Hoje vocês vão sair daqui em um estado totalmente de poder, porque Deus, Ele é como aquele que tem um propósito firme. Nós não podemos nos fraquejar diante das dificuldades. O tema hoje é o dia em que o mestre falou duramente e eles foram embora. Quantas pessoas que querem ainda viver de papinha, de elogio, de aceitação, tapinha nas costas, vivendo uma vida negra, vivendo uma vida avessa, vivendo uma vida com indiferença dentro da obra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre fatos verídicos, fatos reais que aconteceu na época de Jesus, na formação dos seus discípulos. O mestre, ele foi duro naquela reunião que ele fazia e muitos discípulos não suportaram. Eles não olharam para a salvação deles. Eles olharam pelo que eles sentiam e eles foram embora. Só os fracos desistem. Só os fracos retrocedem. A Bíblia diz o fraco, eu sou forte. Se você nessa vida, meu amigo e minha amiga, não suportar pressão, você não pode comer um feijão. Um feijão só pode ser comido à base de quê? De pressão. Um feijão, ele contém ferros. A palavra de Deus não é feijão. A palavra de Deus é vida. E se você prefere abandonar do que suportar, você é fraco. Você é fraco. Você está maquiado. Os discípulos naquele dia, pastora Rose, eles não aguentaram. Eles não suportaram. Não é os 12 discípulos não, tá? Até Judas suportou. Mas os outros discípulos, eles falaram, dura essas palavras. Quem pode suportar? Vamos embora. E foram embora. Graças a Deus. E Jesus falou para os seus discípulos, e vocês? Não vão embora? Pedro pegou a palavra e disse, Senhor, mestre, tu tens a palavra da vida. Tu tens a palavra da vida. Inclusive, Ismael estava até lendo essa madrugada para mim. Acho que foi o que vocês leram, não foi? Acho que sim. É lá em Mateus. E muito forte mesmo. Uma palavra muito... A câmera está balançando aqui, o pessoal vai achar que o cameraman tá... Não tem nem câmera, é fictício. É uma haste que está segurando.
eles não aguentaram a pressão. Eu estou no Evangelho, vai fazer 32 anos. 3 décadas e 2 anos. Pastora Rose, mesma coisa. Às vezes as pessoas pensam que a gente mente, pastor. Quando a pastora Rose foi para a igreja, uma criança ainda, com seus 14, 15, 16, não sei, não lembro. 13 anos. 13 anos eu encontrei a pastora Rose lá na instituição que eu ia. Magrinha, que coisa linda. Eu tenho até uma foto dela dentro da Bíblia do meu filho ali. Que delícia. Pode falar isso, né? Minha esposa. E ali começou a nossa trajetória. Às vezes as pessoas, elas acham que nós chegamos agora, pastora Rosa. Eles não entendem que nós temos uma caminhada debaixo de sol, chuva, repreensões, desprezo, abandono, traições. Nós não chegamos aqui porque somos bonitinhos. Chegamos aqui porque nós somos destemidos. E cada um de você que me acompanha tem que ser destemido diante dos problemas, diante das dificuldades. As dificuldades, queira ela física, espiritual, ela vai ser para todos. E nós precisamos entender isto. Jesus, ele antes de te aprovar, ele vai botar você sobre uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, para ver se realmente você está apto. Porque eu vou te falar um segredo que ninguém te fala. Você sabia que as dificuldades, os problemas, a falta de coisas que você quer é menor do que a bênção? A bênção que você tanto deseja, ela não é leve, ela não é algo gostoso. Para você suportar ser abençoado não é fácil. Muitos, pastora Rose, querem uma posição de pastor, de pastora, mas será que eles estão aptos para suportar o cálice deste ministério tão glorioso? Jesus, ele conversando com os seus discípulos, presta atenção, ele conversando com os seus discípulos, alguns dos discípulos estavam ali naquela agonia. Eu vou sentar do lado do Senhor, eu vou sentar, Senhor, quando o Senhor chegar lá, eu quero sentar à sua direita e o meu irmão vai sentar à sua esquerda. Jesus, ele disse que não competia ele definir isso. E Jesus perguntou: você está apto para beber o meu cálice? O que eu vou passar? Eles nem sabiam o que significava isso. Eles não tinham espiritualidade para isso. Eu lembro que uma jovem, anos atrás, ela pensou que a pastora Rose, ela era uma obreira, achava que a caminhada dela era uma caminhada fácil. E a Rose, como obreira, falou para essa jovem assim: você quer trocar de lugar comigo? Eu vou viver a sua história e você vai viver a minha história. Ela falou, sem saber o que estava fazendo: quero. Ela trocou. Meu amigo, veio uma tempestade tão louca que essa menina hoje já não vive mais na presença de Deus.
não ache que é fácil a vida de um líder. Um líder, ele vai ser mais odiado do que amado. Um líder, não um bajulador. Um líder bajulador que bajula coisas erradas, mentira, por causa de dízimos, por causa de votos e ofertas. Esses vão pagar no juízo final. Agora, para você ser um líder justo, que fala a verdade, você vai ser odiado por tudo e por todos. Hoje nós temos a graça de Deus que nos livra. Mas antigamente, quando Jesus falava algo, os caras já queriam matar Jesus. Vamos matar ele depois da reunião. Vamos matar o cara, vamos matar ele. E Jesus, sabendo que eles queriam matá-lo, Jesus, fugia. Porque não estava na hora de morrer, né? Então, o que eu quero dizer para você, que você não tem que fugir como Ágata. Ágata fugiu da pressão. Ela recebeu e não suportou. Ela recebeu o poder e não suportou. Ela queria ser maior do que a sua senhora. Ela até gerou um filho para Abraão. Mas ela era o quê? Escrava. Serva. Amém? Amém. A senhora era quem? Era Sara. E hoje você vê como é que vive esse povo. Os árabes e os judeus. São tudo amigados, são irmãos. São da mesma linhagem de Abraão. Mas vivem em pé de guerra. Vivem em pé de guerra. Você precisa entender que alguém está ligando aqui no celular. Você precisa entender que cortou, Ismael, custou a junta, tá? Você precisa entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós não estamos caminhando esses 32 anos porque nós somos bonitinhos. É porque nós temos ouvido a voz de Deus. Deus, Ele conta com você. Ele conta comigo. Olha o que a história do nosso discurso fala. O dia em que o mestre falou duramente e eles foram embora. A base desse nosso discurso está em João 6:60 ao 68. João 6:60 ao 68. Diz assim, João é o evangelho, não é as epístolas de João, tá bom? João é o evangelho. Quem foi João, pastor? João foi aquele que se reclinava nos peitos do nosso Cristo. Ele era o íntimo do nosso Senhor Jesus. Amém? Assim você tem que ser íntimo dele também. E se reclinar nos peitos de Jesus para que ele possa cuidar de você. João 6:60 diz assim, olha só o que
Pode ler para mim, por favor? E vai falando números, aonde você está, para eu te achar. Amém? Pode ir. João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Ponto. João 6, 60. 60. É um dos... Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: é duro este discurso, quem pode suportá-lo? Olha para mim. Como é que eu vou suportar uma repreensão dura? Porque a Bíblia diz: leais são as feridas pelo aquele que ama, do que os beijos da falsidade. O que é beijo da falsidade? Você está errado, você está no caminho das trevas. E eu começo a dizer: você é benção, você é de Deus, você é indo para as trevas, indo para o inferno. E está lá o pastor te bajulando, dizer que você é de Deus. Esses são os beijos da falsidade. Agora, aquela palavra franca, aquela repreensão que até o espírito quer sair do corpo, essas são leais. E precisa haver um despertamento. E o discípulo, aqui está dizendo que era um discípulo? Não. Muitos. Está dizendo assim na tua Bíblia também? Sim. Muitos. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 20, não é 30, não é 40. Muitos dos discípulos, no longo da caminhada de um homem de Deus, vai dizer isso para causar dissensões, facções no meio da igreja. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Você sabe por causa de que a pessoa não suporta? É porque ela não lê a Bíblia, ela não alimenta o espírito dela com a palavra de Deus, fica alimentando o espírito dela com as coisas deste mundo, com a personalização deste mundo, com os desejos deste mundo, com besteirinha, com brincadeirinha, em vez de alimentar o teu espírito para ele ser um espírito forte. Quando vir uma repreensão, o Espírito Santo vai lembrar ela: ó, tu tudo pode naquele que te fortalece, eu sou contigo, você vai suportar e vai ser grande. A Ágata fez o quê? Fugiu. E o anjo teve que ir lá e falar o que com ela? O que tu carrega no ventre é grande. O que você está carregando no teu ventre? Que isso, pastor? Sou homem. Carregar no ventre espiritual. Nós estamos grávidos de um grande milagre de transformação. É assim que funciona. Aí você fala: que isso, pastor? Que linguagem é essa? Está doido? A Bíblia diz que nós temos que nascer de novo. Amém? Amém. E como é que eu vou nascer de novo se eu não me engravidar disto? E como é que eu vou me engravidar disto, pastor? É quando eu medito nos escritos sagrados, na palavra de Deus, e ela gera, o Espírito Santo vem sobre mim e gera dentro de mim uma nova natureza, uma nova criatura, uma nova ideologia, um novo propósito. É o que está dentro de cada um de vocês, um novo propósito. Talvez você pense assim: poxa, eu estou com desejo de ler a Bíblia. Você acha que isso vem de você? Quanto mais ler você quer acabar, quer ler a Bíblia em uma madrugada só, não é? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, aí você quer falar para todo mundo: olha, Deus falou comigo isso, olha o que está escrito aqui. Você fica eufórico, cheio do poder de Deus. Aleluias. E a madrugada está se aprofundando e já não tem mais hora para discursar. A Bíblia diz que Paulo, quando discursava,
à madrugada e atento, ao ponto de um jovem que estava ouvindo a palavra de Deus, ele ficou desatento e o quê? Cochilou e pum, caiu da janela e morreu. Você não pode ficar desatento. Você não pode se distrair com o chocalho do diabo. O que é o chocalho do diabo? É as más conversações. É as conversinhas fiadas no WhatsApp. Você já me viu falando no WhatsApp? Quem já me viu? Levanta a mão. Quando você mandou uma mensagem para mim, eu fico em altos papos, não fico? Não. Minha conversa é reta e direta. Não tem muito mimimi. Não vai dar tempo de se distrair. Você tem que ser assim. O problema da gente é que a gente está conversando com a serpente como Eva. E às vezes é no caminho, né? E é no caminho. É verdade. É no caminho. Os discípulos se desviaram no caminho. E aí e Jesus atrás deles. E eles só blá, 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 blá. Também não é assim. Ele pensa que ele é quem? Eu também sou autoridade. Eu também tenho poder. Mas quem lhe deu o poder, meu amigo? Se você hoje graças a Deus e o pastor que acreditou em você. Você não era nada. Eu não era nada. Eu estou hoje aqui como pastor porque alguém acreditou em mim. E eu nem muito converso com essa pessoa que é um pastor Hélio. Quando a gente se vê, é um aperto de mão, uma troca de ideia, cada um vai para a sua missão. Quando eu vou na Câmara dos Vereadores, troco uma ideia, um aperto de mão, um abraço. Não tem muita delonga, porque a missão é grande. Ele acreditou em mim. E hoje eu estou honrando o voto de confiança que ele me deu. Você precisa honrar o voto de confiança do seu líder. Você precisa honrar seu pai, sua mãe, não mentindo, não enganando, não arrumando problema. A pastora Rose, eu confiei nela. Ela é minha esposa. Eu confiei nela em consagrar ela como pastora. Eu sabia que ia arrumar problema com as línguas ferinas, com os fariseus do século 21. Mas ela está aí de vento em popa fazendo sua missão. Vamos começar agora em janeiro o discipulado. Nós vamos abençoar novos obreiros. O obreiro, ele não é abençoado pelos méritos dele, pela linguagem que ele sabe falar, por ele ter poder aquisitivo, poder financeiro, poder teológico. Ele vai ser abençoado pelo poder de Deus, pela entrega dele. Precisa se entregar de corpo, alma e espírito. Você vê que os discípulos, 12 discípulos, inclusive até Judas se corrompeu no caminho. Judas se corrompeu no caminho, mas ele fazia milagres. Ele curava pessoas. Ele orava pelas pessoas. Ele batizava pessoas. Que dia que você viu Jesus batizando? Quem batizava eram os discípulos. Você está entendendo? Então, você tem que ter cuidado com a serpente. A serpente vai querer te parar. A serpente vai querer te persuadir. Se você não acredita no projeto de Jesus, você não vai em frente, pessoal. Você tem que acreditar.
Se eu não acredito no meu líder, quem é que me lidera hoje? É o Espírito Santo. E minha esposa, que é a minha conselheira. Eu tenho uma esposa conselheira, graças a Deus. Não tem moleza com ela. E também não tem moleza comigo, não. Quando a gente senta para fazer a reunião ministerial do topo, que vocês não participam, o bicho pega. E é assim, senhor, tá certo. É isso mesmo. Então você precisa entender isto. Olha aí o que ele falou aí. No 6, no 61. Mas Jesus sabendo por si mesmo. O que é sabendo por si mesmo? Jesus discerniu que o que eles estavam pensando. O próprio Espírito Santo deu esse poder para Jesus para discernir o que eles falavam, sem palavra. Aí Jesus diz assim, mas Jesus sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia lhe falado. Vamos lá, Jesus é quem? Bora, pessoal. Jesus é quem? Deus, Filho. E ele vai falar besteira? Não. E por que esses fariseus aqui estavam reclamando? É porque não queriam obedecer, não queriam suportar a disciplina da palavra, da direção de Deus. E eles murmuraram. E diz assim, a respeito do que ele havia falado. Isto escandaliza vocês. Que acontecerá? Então se viram o Filho do Homem subir por... É isso? Por onde primeiro estava. 62. Para o lugar onde primeiro estava. O Espírito é o que vivifica. Viu? Por que eu murmuro, pastor? É porque não está no Espírito. Isso serve para você, serve para mim, quando fico murmurando por causa de que isso, por causa de que aquilo. Nós temos essa mania. Nós temos essa mania de querer ficar murmurando. Mas também não é assim. Mas quem é tu para murmurar? Ô sepulcro caiado. Nós temos que obedecer. Nós temos uma mania muito feia. Nós temos uma mania muito feia de achar que tudo é do nosso jeito. Minha taça de água, ganhei, pastora Rose, com um emblema, muito top. Se você quiser adquirir uma dessas, é só entrar em contato com a pastora Rose que ela vai providenciar. Não é de graça, tá? Nada é de graça. Pastor fazendo comercial na reunião. Meu filho, não tem jeito. A obra de Deus precisa evoluir. Aí diz assim, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. O que é a carne? Quem sabe me explicar o que é a carne? Com poucas palavras. A carne é as nossas vontades humanas? Rebentou, é isso aí. Para nada aproveita a tua vontade. A tua vontade tem que estar baseada dentro dos princípios de Deus. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são o quê? Espírito e vida. Por isso que te machuca. Porque se você é carne, o que é espírito vai ferir você. Você vai se sentir incomodado.
É uma guerra, né? Quando você está dentro de um ambiente onde a palavra do líder está afiada como espada de dois gumes, não dá para fugir, né? É uma guerra, né? Eu já passei por isso muitas das vezes e vou passar por isso também, não tem jeito. Mas quando você está com a tua alma sarada e tranquila, em paz, você logo se entra em estado de paz. Aquela agitação para, porque Deus conhece as intenções do seu coração. Mas agora as intenções que não são boas entram logo em um distúrbio de inquietação, vontade de querer fugir, sair correndo. Por quê? Justamente porque tem algo que está contra o propósito de Deus naquele lugar. Você nunca pode estar contra um projeto, porque se você estiver contra um projeto que é de Deus, você corre risco de quê? De vida, meu amigo. Todos aqueles que murmuraram, que se oporam ao Senhor através dos seus servos, eles sucumbiram. Você está falando difícil agora? A gente está evoluindo, né? Sucumbiram se destruíram. Entendeu? Aí diz aí, parei onde? Você tem que parar. Mas há descrente entre vocês. Olha aí, ó. Mas há descrente entre vocês. Amém? Amém. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Amém? Amém. Nosso Deus é maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa ela não concorda com uma causa, o próprio Espírito Santo ele trabalha para o quê? Para essa pessoa sair, seguir sua caminhada por conta própria. Amém? É assim que funciona. Se eu não concordo, o que eu vou estar fazendo ali? Se eu não concordo com a maneira como o meu pastor fala, com o meu líder fala, com a minha líder fala, o que eu estou fazendo ali? Me enganando a mim mesmo. Amém? Amém. Aí diz aí, parei aonde? Diante disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele, não é isso? Com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O que o Senhor tem? A palavra da vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Amém? Amém. Esse jejum de 21 dias tá osso, né? Hoje eu fiquei andando meio grogue, lá pro lado de quase 4 horas da tarde, que eu fui que nem um zumbi, procurando algum lugar para comer alguma coisa e nada de achar, meu amigo. Hoje foi osso, andei muito, resolvi que tinha que resolver, para a glória de Deus. Vocês vão arrebentar. Faça com sinceridade. Faça. Se entrega. Se tiver em jejum, leia a Bíblia. Fale com Deus. Fale menos nesse jejum de 21 dias. Evita ficar vendo reportagens frívolas. Reportagem que não te edifica. Evita. Eu quando eu estou
postando os vídeos nas redes sociais, porque algumas redes sociais ela me implica de ver vídeo para mim postar o vídeo. Se eu saio dela, o que acontece? Ela bloqueia o vídeo. Então eu acabo vendo alguns vídeos, mas os vídeos que eu vejo são vídeos edificantes, que edificam a fé. Amém? Amém. Então se dedique a esses 21 dias, que vocês vão ser tudo batizados no Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aí diz 70. Isso. Então Jesus lhe disse: não é de fato que eu escolhi vocês, os 12. Olha para mim. Não é de fato que eu escolhi vocês para fazer parte desse ministério. Amém. Um ministério pequenininho do tamanho de um grão de mostarda, que tem feito um trabalho com excelência. Chegou a hora da gente tomar posse. Chegou a hora da gente crescer e desenvolver. Aí ele diz: mas um de vocês é o diabo. E aí? Sempre tem que ter um diabo no meio do trabalho. Mas Deus tira os diabos do nosso meio. É dura essas palavras, não é? Mas tem que ser falado. Está na Bíblia. É a Bíblia quem está falando. Nós temos que nos policiar, nos guardar, nos proteger, para não se perder. 71. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, é quem havia de traí-lo e entregar. Amém? Pastora Rose vai dar início, ela vai dar uma lida aqui, ó. Eu só li o versículo principal. Aí ela vai falar algo para vocês aqui muito importante, que vocês vão se agraciar. A paz, boa noite para todos, que Deus abençoe. Dando continuidade do que o pastor está pregando aqui, amém? Amém. Eu vou direto em Hebreus 4:12. Por gentileza, abre a sua Bíblia. Cadê, Ângelo, sua Bíblia? Quero ser com espada também, ouviu? Como é que vai estar desejando querer ler sem trazer a Bíblia? Tamanho tem. 4, versículo 12. Diz assim, vamos lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos, os propósitos do coração. Ele revela tudo. A palavra de Deus. Por isso que não tem isso, fui no culto, houve uma indireta. É a palavra de Deus. Ela revela cada um de nós. Ela nos mostra a condição de cada um de nós. Não deixa nem um momento o disfarce. A palavra nos lava. E vai lá dentro do nosso espírito. Por isso que muitas das vezes não suporta. Contra os jovens, contra as mulheres que eu atendi, não suportavam a palavra da vida.
Porque dentro dela só tinha a palavra da morte. Quem vive na palavra da morte não aceita a palavra da vida. Como é que é isso, pastora? Vive murmurando. Vive chateado. Vive com os pensamentos longe. Tu entendeu a pregação? Foi muito forte a pregação de domingo. Que pregação? Eu tava viajando. Viajando o que? Eu vi você na frente. Você estava no culto. Minha mente, meu pensamento estava em outro ar. Quando você está no culto, Deus está falando contigo. A Bíblia está aberta, a boca dele está aberta. Ele está aqui falando através do Espírito Santo, usando o servo, a serva dele. O mal trabalha para você ficar o quê? Distração. Puxa, fulano não veio. Tá faltando ciclano. Não tá faltando não, gente. Jesus está aqui. Se ele está aqui, está todo mundo. Porque ele é a presença, ele é tudo. Ele invade nosso ser, a nossa alma. Ele dá força, ele dá alegria. Ele dá tudo que a sua alma precisa. E o teu espírito é fortalecido quando você medita na palavra. Já percebeu que é uma guerra para você ler a Bíblia? E quando você está querendo ler e mais ler, as pessoas vão te chamar de fanático, fanática, está ficando maluco. É a igreja. É assim ou não é? É ou não é? Sim ou não? Sim. Tá ficando doido. Essa igreja só tem maluco. Essa igreja só tem doido. Mas que é porque você está querendo ter uma intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo. E você não quer, de maneira alguma, ir embora. Quanto mais você quer ouvir, mais você quer degustar. É ou não é? Um bom papo, você quer o quê? Eu que sei, quando o pastor para com uma pessoa que gosta de bater um papo no mundo espiritual, eu já até desisto de pedir a chave. Eu já venho na frente. Porque eu sei que aquele assunto ali vai longe. Por quê? Bate o espírito, a conexão. Por isso nós temos que estar conectado com o céu. Conectado com o Espírito Santo. Que nós suporta qualquer coisa, qualquer dor. Quem está no Espírito vence tudo, gente. Vence a traição. Vence a rejeição. Vence a ingratidão. É ou não é? Tu acha que essas pessoas aqui não foram ingratos com Jesus? Os que estavam murmurando? Andava com ele, pregava com ele, mas vivia murmurando. Nós temos que ter esse espírito aqui. E quando a palavra entra dentro de você, que é a palavra da vida, nada continua do mesmo jeito. Deus coloca um propósito maior do que o seu. Aí você já fala, agora seja feita, mas antes não. Não, está repreendido. Aí agora, Deus, seja feita a tua vontade. É muito bacana isso. Seja feita a tua vontade, meu Deus, na minha vida, nos meus caminhos. Já não tenho mais planos. Não tenho mais. Eu aprendi com essa caminhada, andando com Jesus, conheci muitas pessoas, amém, pessoal? Amém. Passei por pessoas ingratas comigo e vasto. O que mais tem? Você tem que guardar teu coração. Mas eu aprendi a amadurecer. Tenho história. Tenho um testemunho. Aonde está eles? Não sei. Uns já se foram. Né, pastor? Com certeza. Vocês precisam saber
Se o teu propósito está no coração de Jesus, o propósito está no coração de Jesus, então já deu tudo certo. Vai arrebentar para a honra e glória dele. E ele diz mais essa explicação. Vou lá em Jeremias 23, 29. Não ia passar batido essa palavra de Jeremias. 23. Está terminando já a pregação, amém? Amém. O anjo ainda está esperando a criança chegar. O culto já está acabando, anjo. Já. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 23, versículo 29. Quem já achou, diga amém. Amém. Então leia. Jeremias, capítulo 23, versículo 29, diz assim: Não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a palha. Amém? Amém. Aqui Deus deixou bem claro que a palavra de Deus, ela é fogo. Fogo que nos consome. E também martelo. Você já pegou um martelo para quebrar algo? Até mesmo quando bate no martelo, no prego ali, às vezes sai até foguinho. É assim mesmo. É desse jeito na tua vida. E também é o quê? Que despedaça a rocha. Você sabia que quando a pessoa abre o coração, por mais que ela tenha um coração de pedra, de rocha, se ela abre para Cristo, a palavra entra e faz o quê? A transformação. Transforma o homem em um novo homem, uma mulher em uma nova mulher. Como é que vai passar a ser uma nova mulher, pastora Rose? E um novo homem? Porque o próprio Cristo te dá uma identidade. Ali está o nome de Deus. Um homem de propósito. Ali vai uma mulher de Deus. Uma mulher de propósito. Passa o que passar, mas ela não vai embora. Ela não desiste. Já engoliu sapo, tudo que foi necessário, mas continua na fé. Sabe por quê? Sabe o Cristo que ela está servindo. Quem sabe o Senhor que serve, não deixa nada para ele e para ela. É tribulação? Amém, graças a Deus, eu vou vencer. É perseguição? Amém, graças a Deus, eu vou vencer. Estou passando por deserto? Amém, graças a Deus, eu vou vencer. Porque o meu coração está em Cristo Jesus. Tem uma passagem que diz, eu não sei aonde está, mas fala sobre isso. Que pode nos tirar do amor de Cristo, que pode parar uma pessoa. É a fome, é a nudez, né, pastor? Verdade. Nada pode quando um homem, uma mulher de Deus tem um propósito no altar. Se tua fé está no propósito de Cristo, você vence o inferno. Não tem diabo que te pare. Quem para você é você mesmo. As próprias paixões. As próprias paixões, as próprias vontades, os próprios desejos. Isso sim pode parar um homem ou uma mulher que vive na carne. Mas quem vive com essa fé na palavra de Deus suporta qualquer circunstância. Só os fortes permanecem.
É a palavra de Deus que diz isso. Então, se a palavra de Deus ela é fogo e martelo, você sente ela, pessoal. Como é que alguém vai te dar uma martelada e você não vai sentir dor? Me diz isso. Hã? Não tem como você não sentir. Tu tá morto? Mas quando fala, é para fazer você mudar sua mente, abrir a sua visão, arrancar aquele sentimento ruim, maligno, que está acabando com a tua vida. E a palavra de Deus germinar dentro de você. E você passar a dar fruto. Foi assim até o dia de hoje, na minha vida, o Senhor Jesus. Não posso parar de jogar semente. Não posso. Posso estar cansada, mas eu vou falar do amor de Cristo. Até na hora que eu falei, vou lanchar, vem alguém, uma alma. É ou não é, pastor? Vem pedir orientação, vem pedir favores, vem pedir algo para comer. Jesus manda, só para ver como é que você vai tratar. A gente morrendo de fome, a pessoa pedindo comida. E teve que dar, né, Rose? Tem que dar. Jesus levou. Ali Deus prova a gente. Prova. Eu vejo se eles realmente O pregam. tratamento que você dá ao teu próximo é o tratamento que você dá para Jesus. Falei. É uma grande realidade. Foi provado. Zonzo. Ainda tinha que dar atenção primeiro uma irmãzinha, depois foi o outro pedindo comida. Que Cristo, que evangelho você está realmente vivendo? Será que você está renunciando os seus desejos? Renunciando às suas vontades? Você vê, né, pastor? Ou você está fugindo para não ouvir a verdade? Fomos para resolver uma questão que foi oferecida. Só que na madrugada eu orei, Senhor, se não é da tua vontade, frustra tudo. Mas será que as pessoas têm coragem de frustrar a oportunidade que aparece? Será que elas têm coragem de frustrar pedir a Deus para frustrar uma oportunidade que ela está esperando a vida toda? Será que ela tem coragem de falar essa oração? Meu Deus, se não for da sua vontade, para tudo. E olha, ninguém dava atenção. E ia para lá. Os últimos que chegavam eram atendidos e a gente... Lá. Eu entendi no Espírito, não é de Deus. Saia daqui. Fugimos. Eu, pastor, fugimos. Oportunidade única, né? Tem coisas que você tem que fugir da aparência do mal, Uma pessoal. oportunidade que todo mundo queria. Fugir da mais conversação, foge. Na hora, meu amigo, quando eu olhei pra lá, eu olhei tudo bem organizado. Eu falei, caramba, lembrei da Lista Negra, do filme Lista Negra. Eu falei, nós estamos dentro de um lugar perigoso. Bora, Rose, vamos embora, Rose. E assim nós fizemos, fugimos. Às vezes É necessário. a maldição ela vem em forma de bênção Mas é para demônio. amarrar você. Porque o diabo, ele sabe o que você quer. Sabe? Então ele vai trazer na frente. Antes de você ser abençoado, vem a oportunidade do diabo. Vem sempre o E se genérico. você segura ela, Já era. você está perde. lascado. Se perde. Então, essas duas passagens que eu acabei de ler, de Hebreus 4:12 e Jeremias 23:29, eu vou estar dando aqui uma explicação rápida. Jesus acabara de ensinar sobre a necessidade de um compromisso total. Comer na sua carne e beber do teu sangue. Temos que saber que temos que fazer a escolha certa. Se nós se perder, pode perder o nosso compromisso com Cristo por causa de amizade. Conexão. Por causa tem conexão com o mal, tem conexão com a serpente, tem conexão com as mais conversação. Vai acabar
com a sua vida com Cristo, seu relacionamento. Em pastora Rosa, Paulo diz que nós não devemos nem sentar com os mesmo. rebeldes É isso aí. para comer. Aí diz assim, ó, essa mensagem é tão profunda para te ajudar espiritualmente. Assim como os discípulos superficiais não quiseram compreender. Você faz a escolha se você quer compreender ou não. Se você quer continuar seguindo o erro ou você quer continuar seguindo Cristo Jesus, que é o certo. Porque Ele é a palavra, Ele diz que Ele é a verdade, Ele diz que é o caminho, Ele diz que é a vida. O que tu quer? A escolha faz você. Aí diz assim, ó. Os discípulos superficiais não quiseram compreender a palavra e se tornou dura quando o quê? Confronta. Quando as pessoas quando se sentem confrontada, ela mete o quê? Ela faz o quê? Aqui que está dizendo. Esses discípulos fizeram isso. Pastora Rosa, Porque foram confrontados. eu lembro quando eu fui confrontado, aquele veneno ficou remoendo dentro de mim. Aquela uma voz. E se você não resistir àquele veneno, ele te mata. Te destrói. Verdade, pastor. E a palavra se torna dura quando você é confrontado. Você tem que saber que Jesus, através da palavra dele, vai te confrontar constantemente. Se não é dentro da igreja, vai ser na sua casa. Se não for dentro da sua casa, ele vai usar alguém, mas você vai ser confrontado ou confrontado. É disciplina. Ou não é? Aí diz assim, ó, o nosso pecado, a nossa zona de conforto, a nossa falta de compromisso, a nossa resistência a mudar e a mudanças, nos faz hoje tomar uma atitude. Ou a gente passa a ser liberto, ou a gente vai viver com a mesma história que está ocorrendo. Quem faz a escolha é cada um de nós. A palavra sempre vai confrontar, porque ela vai te libertar. Quem foge da verdade, foge da cura. Pega essa visão. Quem foge da verdade, ela foge da cura. Só quem pode curar, todos nós, é Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Explicação final, não precisa não cantar já. Amém. Eu só vou ler só um pedacinho aqui, que diz assim, ó. Jesus busca de nós, amém? Amém. Nessa noite, segura aí, tem mais só um pouquinho. Olha o que ele busca de nós, ó. Sinceridade, não números. Sinceridades, mas não números. Forte, hein? E diz mais, ele quer qualidade, ele quer qualidade, o discípulo, e não quantidade de seguidores. Pega aí, pega essa visão. Aí, ó, ele não negocia a verdade para agradar. Jesus não negocia. Ele não vai te levar na tapinha do ombro. É assim mesmo. Fica assim não. Dá confiança não. Continua com esse ódio aí. Faz parte da vida. Está amarrado em nome de Jesus. Jesus vai sempre te ensinar a andar no caminho da verdade. Custa o que custar, fale a verdade. Andar na verdade é andar no caminho da salvação, pessoal. Hoje, eu pedi a Deus, toma frente, sair debaixo de uma oração, nunca vai resolver algo sem uma oração. E voltei com grandes resultados. Porque eu fui para resolver uma coisa, Jesus foi lá e frustrou tudo. Eita glória. Se fosse outro, deu tudo errado, né? Que isso, eu fui lá para fazer isso. Porque eu estava até aqui, ó, dando glória, rodando aí ontem, brincando.
vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer. Chegou lá, Jesus não quis. A bênção dele enriquece e com ela não nos traz desgosto. A bênção de Deus vai te trazer paz, certeza e alegria. Quando não é a bênção dele, vaza, sai fora, repreende essa vozinha que está te dando mau conselhos, que é a própria serpente. Palma para Jesus, até que falou que